Quando a gente fala de demonstrativo financeiro, basicamente a gente está falando da representação gráfica de um conjunto de decisões que foram tomadas ali em um determinado período. E essas decisões ali, ela tem o objetivo de gerar valor àquele ativo, àquele investimento que foi realizado, de gerar retornos para o investidor, para o sócio. E o primeiro demonstrativo não necessariamente precisa ser o primeiro demonstrativo a ser analisado. O primeiro demonstrativo, na verdade, que nasce se a gente estiver falando aqui de uma empresa que está ali no seu início. Porque nesse demonstrativo, que é o balanço patrimonial, é onde nasce as primeiras decisões, as decisões de investimento e as decisões de financiamento. A gente vai entrar nos demonstrativos nas próximas aulas de forma mais isolada, mais técnica, mais contabilês, digamos assim. Eu quero que vocês olhem aqui numa perspectiva um pouco mais holística. Inicialmente, aqui no balanço patrimonial, para compor, né, o ativo e passivo, que é a estrutura tradicional do balanço, eu vou precisar que compõem esses dois campos são as decisões que foram realizadas. Aqui no lado do ativo é reflexo dos investimentos que foram feitos a partir de um horizonte ali de retorno que eu vou ter fazendo investimento ali naquela estrutura, naquele imobilizado. Então eu vou fazer um investimento aqui e, claro, dependendo do modelo de negócio, eu vou investir mais em estoque. Se eu estiver falando aqui de uma indústria, eu vou investir mais em imobilizado, eu vou investir mais em maquinário. Se eu estiver falando de serviço, eu vou fazer outros tipos de investimento para que eu comece a ter ali a rotatividade do resultado dessa empresa. E a segunda decisão que eu vou precisar realizar é como é que eu vou fazer esse investimento, se é a partir de capital próprio ou a partir de capital de terceiro, onde o capital próprio eu vou remunerar o proprietário depois de ter pago todo mundo, tá? Depois de ter pago o governo, o fornecedor, o meu time. E nas decisões de financiamento, me explica um pouco mais ali da origem do capital que foi levantado para fazer esses investimentos aqui nos meus ativos. E geralmente esses financiamentos vêm ou de capital de terceiro, né? De banco, onde eu vou remunerar esse capital a partir de uma taxa, né, são juros bancários, ou então de capital próprio, ou, na verdade, uma proporção ótima desses dois, tá? Que seria o ideal, também dependendo do momento ali da empresa. Geralmente, quando a gente está falando de empresas iniciais, boa parte é de capital de terceiros ali um pouco mais a curto prazo. Claro, vai depender do modelo de negócio, startup, eu vou queimar muito caixa, eu vou precisar de um investidor de capital próprio. Isso aqui vai construir o meu passivo, que são as obrigações aqui que eu tive para realizar esses investimentos que vão estar representados ali nos ativos. Eu montei ali o meu balanço patrimonial em cima dessas duas decisões. A partir disso, eu quero entender o resultado. Vou pensar aqui como investidor. Eu quero entender o resultado dessas minhas decisões, se eu tive retorno positivo ou não. Então, o primeiro passo que eu preciso ter é a partir da explicação do resultado de um período. Vamos supor aqui que a gente está falando que essas decisões aqui foram tomadas em janeiro, sei lá, em janeiro de 2023. E a partir disso, eu quero entender, depois de um ano, coloquei lá meu dinheiro, fiz o investimento, apliquei ali num sócio e agora eu quero entender como é que foi esse resultado em termos de lucratividade. E o demonstrativo que vai me explicar se eu tive lucratividade é a DRE, é o demonstrativo de resultado do exercício, onde a gente tem essa estrutura aqui tradicional que a gente vai entrar um pouco mais detalhado nas próximas aulas, mas ela vai ter o primeiro segmento, onde eu vou explicar como é que eu tive aqui uma margem bruta, né, que vai ser a diferença entre as vendas e os meus custos, e o reflexo disso aqui também diz muito sobre o modelo de negócio, diz muito sobre gerar valor para o público-alvo. Aqui, as despesas fixas diz muito sobre a eficiência operacional e a lucratividade diz muito sobre a capacidade daquela empresa de gerar caixa. E é justamente o terceiro demonstrativo, que realmente está gerando valor líquido, né? Onde no demonstrativo de fluxo de caixa eu vou explicar a variação de saldos de um período para o outro, tá? Então, no período inicial eu tive um saldo X, no período final eu tive um saldo Y, e eu preciso explicar, a partir de uma estrutura aqui, que é essa estrutura da DFC, o que houve aqui nessa variação. A DFC ela já tem uma estrutura um pouco diferente da DRE, né? Eu vou ter aqui os fluxos de caixa, que são representação do core business da companhia, que são um reflexo ali das atividades operacionais. Eu tenho os fluxos de caixas de investimento, que são entradas e saídas relativas ali justamente a essa parte aqui do investimento que eu vou fazer em imobilizado, vou fazer investimento em estrutura física, que é o chamado CAPEX, e aqui no financiamento também são as origens aqui justamente
das decisões de financiamento. Então, por exemplo, no fluxo de caixa vai ser representado quando eu tiver aqui nas decisões de financiamento a entrada desse capital de terceiro, eu já vou ter aqui um impacto no fluxo de caixa de financiamento, eu vou aplicar esse financiamento que entrou no meu caixa em um imobilizado, então aqui eu já vou ter o reflexo aqui no caixa de investimento. A partir do início das vendas aqui na DRE, dependendo da forma de pagamento, se forem vendas à vista, eu vou ter um impacto disso aqui no fluxo de caixa operacional, e não só das vendas, mas também dos pagamentos de fornecedores, pagamentos de salários, aluguéis, e também dependendo da forma como os prazos se comportam aqui no meu resultado, vai impactar aqui no fluxo de caixa operacional. Quando eu estou falando aqui de empresas que têm vendas mais complexas, eu geralmente preciso de um capital de giro, porque nem sempre essa venda vai impactar diretamente o meu fluxo de caixa. Então eu vou precisar de um capital de giro para financiar esse período ali que eu vou ficar sem receber. A partir de sucessivos meses ou períodos de geração de riqueza, geração de caixa, eu vou fazer uma relação de que se a geração de caixa que eu estou tendo aqui nesse período trouxe um retorno para o investimento que eu realizei aqui, essa geração de caixa nesse período de 12 meses que eu falei, em relação ao que o investimento está igual ou acima da minha taxa mínima de atratividade, que é justamente a taxa ali que eu ponho na mesa, que é a minha meta de retorno daquele investimento. A partir do momento em que eu tenho aqui essa análise, que eu tive retorno desse capital, eu vou fazer um terceiro conjunto de decisões que não está aqui, de dividendos. Eu vou decidir entre essa riqueza que foi gerada nesse período, se eu vou reaplicar esse capital de novo na companhia ou retornar ele para continuar fazendo com que a máquina cresça, ou realmente eu vou colocar esse dinheiro no meu bolso. Essa decisão eu vou precisar olhar para outras opções no mercado, outras opções ali dentro da minha carteira, para que eu coloque isso e realmente ou possa sair da sociedade, ou possa só continuar retirando dividendos. E se eu estiver falando de empresas que são mais maduras, que têm anos e anos ali de crescimento, de market share, já tem um mercado consolidado, eu vou decidir pegar esse dinheiro e remunerar quase que 100% ali os sócios. Então, paguei todo mundo, tem uma geração de caixa saudável, tem um mercado estabilizado, não vale a pena para os sócios reinvestir, porque não há mais espaço para crescimento. Ele vai decidir ou utilizar aqui a remuneração total do sócio. Então, percebam que nenhum demonstrativo pode ser analisado de forma isolada. Eu sempre preciso contar uma historinha. Eu preciso saber, perguntar em que momento a empresa está, qual o posicionamento estratégico dessa empresa, vai medir inclusive aqui a possibilidade de lucratividade ou não. Então, desses 12 meses eu tenho que ver sazonalidade, eu tenho que decidir ali sobre aportar mais dinheiro ou não. Então, essas decisões mais micro que está dentro desse período de 12 meses, vale mais a pena eu olhar para a DRE e o fluxo de caixa. Essas decisões mais macro, mais estratégicas a longo prazo, vale a pena eu olhar também, não só para a DRE e DFC, mas também para o balanço patrimonial. E a partir da junção dos três, fazendo relações, eu vou ter alguns indicadores financeiros, também contam história e servem como balizadores ali para tomar de decisões, que a gente vai ver ali nas próximas aulas.